Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seguinte, no vídeo de hoje vai ser um vídeo muito especial, porque dia 6 desse mês eu completo um ano de transição. Então, nesse vídeo, eu vou estar conversando com vocês, vou estar falando a minha experiência, né? Os meus altos e baixos nesse processo de transição, tá? Então, simbora pro vídeo. Mas se você for novo lá no canal, eu convido você a se inscrever nesse canal maravilhoso, a deixar um comentário, a deixar seu like, a compartilhar esse vídeo e me seguir nas redes sociais. Dito isso, simbora! Bom, gente, como eu falei na introdução desse vídeo, dia 6 agora eu comemoro um ano de transição capilar. Ainda tem ENE no meu cabelo, ele não tá 100% natural, tá, gente? No vídeo de hoje, ele tá assim meio esquisito porque eu dormi com ele molhado. Não recomendo, não façam isso, crianças. Mas eu dormi com ele molhado e ele acordou assim, então deixei ele ficar do jeito que ele quer. E a minha blusa tá suja de pó. Mas bom, gente, eu tô muito feliz e tô muito animada. E eu resolvi gravar esse vídeo pra dar um feedback pra vocês. Porque o último vídeo que eu dei feedback sobre a minha transição capilar foi quando eu completei 9 meses de transição. E eu já tô praticamente com um ano aí de transição, então eu vim dar esse feedback pra vocês. Bom, gente, seguinte, eu entrei em transição capilar porque eu tive uma alergia com o ENE, tá? Eu usei o ENE por 1 ano e 5 ou 6 meses. Tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que é Falando a Real, que é onde eu conto aí pra vocês por que eu deixei de usar o ENE. Na verdade, eu conto mais detalhadamente sobre essa minha alergia. Antes que venha alguém aí, deixe um comentário de merda, tá bom? Desculpa tá falando assim, gente, mas é a realidade, tá? Eu tive essa alergia e eu acabei optando por dar prioridade à minha saúde, tá, gente? Então eu comecei a fazer a transição capilar. E pra quem sempre me pergunta, sim, gente, eu sofri muito hate. A grande parte do hate que eu sofri foi por pessoas que eu ajudei, tá? Por exemplo, tinha muita gente que mandava mensagem pra mim falando que tava com quebra, e essas pessoas que eu ajudei a tratar a quebra, quando eu decidi iniciar a transição, foram as que fizeram hate comigo. Graças a Deus, elas não estão mais inscritas no canal, porque a grande maioria se desinscreveu ou eu acabei bloqueando por conta das mensagens assim terríveis. Mas se você é influenciador e pensa em fazer a transição capilar, começar a transição capilar, é capaz sim de você sofrer hate. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu desejo que não, mas pode acontecer, né? E aí, gente, o que aconteceu? No primeiro mês, eu quase fiz aplicação de ENE, tá, gente? No meu primeiro mês de transição, eu quase fiz aplicação de ENE. Por quê? Eu não queria assumir o meu cabelo natural. Eu ficava com muito medo de como eu ia lidar com o meu cabelo natural, como eu ia lidar com a minha raiz, porque o meu cabelo, gente, ele é muito volumoso. Ele tá assim comportadinho porque eu usei uma máscara da Inoar que ajuda a diminuir o volume, porque se eu não tivesse usado ela, vocês iam ver o leão aqui, tá, gente? Porque é a realidade no meu cabelo. Mas no meu primeiro mês eu fiquei muito apavorada, eu ficava pensando, meu Deus, a raiz, socorro, o que que eu faço? No primeiro mês foi assim, então eu quase fiz a aplicação de ENE. Eu tinha feito um teste de alergia, eu até tinha compartilhado isso no meu Instagram, só que aí a alergia apareceu de novo, obviamente, né? Mas então eu acabei desistindo. No segundo mês, eu também quase fiz a aplicação de ENE, eu fiz mais um teste de alergia, tá? No meu segundo mês de transição, só que a alergia, obviamente, apareceu de novo. Então eu entendi que realmente eu teria que fazer a transição capilar, que realmente eu tava precisando dar esse descanso, tanto pra mim quanto pro meu cabelo. Por que eu falo descanso, gente? Porque assim, por mais que eu amasse falar sobre ENE, por mais que eu amasse compartilhar os meus pontos de vista, falar sobre as marcas, sobre tudo, eu tava ficando um pouco cansada, sabe? Por quê? Quando você começa a entrar nesse universo do ENE, vamos falar assim, as enesadas e enesados também, né? Elas te abraçam de uma maneira muito boa, muito gostosa. Você se sente muito bem-vinda. Só que quando você começa a falar algumas verdades, muita gente não gosta. Por quê? As pessoas não gostam da verdade. As pessoas detestam a verdade. As pessoas preferem que você minta de vez você falar a realidade. E pra quem não sabe, eu fiz curso de cabeleireiro. E faltando 2 meses, assim, pra completar o curso, eu acabei desistindo. Então, o que acontece? Eu comecei a compartilhar as minhas experiências, como tratar de fato o cabelo, principalmente o cabelo enesado. Eu comecei a compartilhar isso e muita gente não gostava, porque eu não seguia aquele roteiro padrão de algumas influenciadoras. Eu não seguia aquele roteiro padrão falando assim, o ENE é uma química maravilhosa,
ai, o Enê é isso, o Enê é aquilo. Não, eu falava a realidade. Eu chegava e falava assim, ó, o Enê, se você não souber cuidar, ele vai quebrar seu cabelo, ele pode afinar assim o cabelo, o Enê pode causar caspa. Eu falava muita realidade sobre o Enê e muita gente não gostava disso. Então eu comecei a sofrer hate. Isso foi me cansando com o tempo, sabe? Tanto é que teve uma época que eu parei de fazer conteúdo sobre Enê e comecei a focar em outros tipos de conteúdo aqui no canal, principalmente na época que eu comecei a fazer muito bate-papo, quando eu comecei a trazer o quadro Vida de Casada, porque eu já tava cansada, sabe, gente? Eu tava muito sobrecarregada. Tirando também, além do hate, eu recebia tanta mensagem de gente falando assim, Priscila, fala sobre isso, fala sobre aquilo, sobre o Enê, fala nanana. E eu tava também um pouco enjoada só de falar sobre Enê. Então isso pra mim, com o tempo, foi se tornando algo alarmante. E quando eu comecei a transição, eu tava muito preocupada em relação ao conteúdo. Por quê? Eu sabia que ia lançar Enê novo, eu sabia que muita coisa ia mudar nesse universo do Enê e eu tava me sentindo um pouco pra trás. Eu não sabia que conteúdo eu ia trazer pra vocês. Então, pra mim, durante o processo aí da transição, principalmente os 5 primeiros meses, foi muito complicado. A partir do meu 5º mês, eu comecei a ficar um pouco mais aliviada em relação à minha transição. Por quê? Eu não sentia mais esse peso, aquela coisa de cobrança das pessoas. Ai, você não trouxe tal assunto sobre Enê, você não trouxe isso sobre Enê. Ou senão até mesmo os hates diminuíram bastante, graças a Deus. E eu fui ficando um pouco mais aliviada. E nesse processo aí de ficar aliviada, eu comecei a ter que lidar com a minha raiz, porque a minha raiz já tava ficando gritante, né, gente? Porque quem tem cabelo ondulado sabe como é esse processo. Então a minha raiz, ela tava ficando volumosa, com aquele cabelo que tava um pouco mais comprido, tá? Se não me engano, ele tava mais ou menos nessa altura aqui, com aquele liso. Então ficava aquela raiz assim, estufada, né? Com aquele cabelo fino, aquele cabelo mais minguado, assim, né? Porque dá uma diferença aí de textura, dá uma diferença, né, gente? Então eu decidi cortar o meu cabelo. E depois disso foi corte atrás de corte, porque eu tava desesperada pra tirar todo o Enê, sabe, gente? Porque eu ficava assim, poxa, eu preciso já ficar com o cabelo natural pra ver se eu quero isso de vez, ou eu me jogo na progressiva, ou eu me jogo no botox, sabe? Só que aí com o tempo eu fui percebendo que eu não precisava de pressa para retirar o Enê, sabe? Que eu não precisava ficar correndo contra o tempo. E nesse meio tempo eu fui finalizando o meu cabelo. Com 6 meses, 6, 7 meses de transição, eu comecei a finalizar o meu cabelo. No começo as minhas finalizações não estavam tão boas, obviamente, né, gente? Porque eu tava começando a finalizar o meu próprio cabelo, então elas não ficavam tão boas, o cabelo ficava um pouco esquisito, né, vamos falar assim. E aquelas pontas com Enê, gente, porque assim, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que a transição do Enê, ela é muito mais chata do que a transição com progressiva. Porque as partes lisas você não consegue modelar. Você não consegue, a menos que você tenha um cabelo mais cacheado, aí você vai conseguir modelar. Mas se você tem um cabelo mais ondulado, você não consegue modelar esse cabelo de jeito nenhum. Pelo menos essa foi a minha experiência e de algumas meninas que me mandaram mensagem aqui no canal e lá no meu Instagram também. Elas tiveram essa mesma sensação com o cabelo ondulado, tá? Que a finalização não conseguia ficar boa na parte que tinha Enê. E a partir do 7º mês de transição, eu comecei a ter um problema muito sério com as partes que tinha Enê no meu cabelo, que foi a parte que tem, né, as pontas que tem o Enê, elas começaram a afinar. Mas elas afinaram tanto, gente, olha, que elas estão super fininhas, tá vendo? Aqui você vê um cabelo espesso e grosso, mas aqui nessas pontas você vê um cabelo fino. E as minhas partes, assim, com o Enê, começaram a afinar muito, principalmente quando eu finalizava, que você conseguia ver, assim, essas partes finas, essas partes feias do cabelo. Elas não ficam finalizadas, elas não conseguem se modelar. Então eu comecei a entrar um pouco de desespero, porque eu coloquei em prática todo o meu conhecimento que eu tinha para encorpar cabelo. E essas pontas não encorpava, gente. Não encorpava de jeito nenhum. Eu já tava ficando doida. Tanto é que quem me segue no Instagram viu essa loucura minha. Porque eu tava ficando, assim, muito sistemática com essa questão das pontas. Eu tava louca, assim, pra cortar. Tanto é que eu peguei um pedaço de mecha do meu cabelo, dessa parte aqui, e eu cortei ele pra ver que tamanho tava o meu cabelo. E aí eu percebi que ele ia ficar muito curto se eu fizesse um corte, assim. E eu não queria meu cabelo tão curto, sabe? Então eu fiquei até um pouco triste, só que eu falei assim, cara, se as pontas não querem engrossar, eu não posso fazer nada e vou deixando a vida me levar, não é mesmo? No 8º mês meu de transição, gente, eu decidi que eu ia deixar o meu cabelo crescer pra cortar as partes com o Enê. Tanto é que o meu cabelo estava bem mais curto, né? Agora já tá mais compridinho, porque eu decidi deixar o meu cabelo crescer naturalmente. Eu pensei assim comigo, pô, eu não vou ficar fazendo 1001 cortes mais pra tirar o Enê, porque, gente, ainda tem Enê nesse cabelo, dá pra perceber, né, ó.
Então eu fiquei pensando comigo, eu não vou ficar fazendo mais corte algum, vou deixar o cabelo crescer. E eu comecei a deixar o meu cabelo crescer. Eu até amplifiquei um pouco mais os tratamentos que eu estava fazendo no meu cabelo por conta das partes finas, né? Só que aí, gente, indo pro 9º mês de transição, as minhas pontas, algumas delas começaram a dar uma encorpada, tá? Eu não sei o que eu fiz, vou ser bem honesta com vocês, porque eu já tinha largado mão, mas elas começaram a dar uma encorpada. Eu não sei se foi porque o cabelo tava crescendo, então, né, isso também deu uma auxiliada aí a dar uma impressão que talvez tenha encorpado, eu não sei. E outra coisa também que eu tive que aprender a lidar no meu 9º mês de transição foi o frizz. O meu cabelo, ele encheu de frizz. Encheu. Gente, vocês não têm noção quanto que tinha de frizz nesse cabelo. Então eu comecei a fazer muita nutrição no meu cabelo, eu comecei a fazer muito pré-poo. E isso auxiliou na diminuição do frizz. Só que eu ainda tenho, tá vendo? Por quê? O frizz é uma coisa natural. E eu tava encarando isso como um bicho de sete cabeças. Então aí quando eu comecei a largar também mão um pouco dessa questão do frizz, já não começou a me incomodar tanto, sabe? E aí, gente, indo pro 10º mês e o 11º, eu comecei a enfrentar um novo dilema. Por quê? Eu comecei a finalizar o meu cabelo e eu comecei a gravar vídeos com o meu cabelo finalizado. Por quê? Eu achava que eu tinha que mostrar para as meninas que compensava fazer a transição. Só que aí, nesse processo, o que aconteceu? Começou a aparecer algumas meninas me mandando mensagem aqui no canal, lá no meu Instagram, falando que elas queriam ficar com o cabelo natural, só que elas queriam ficar na base da chapinha de secador, sabe? Elas queriam ficar, tipo, sem química alguma, tanto química alisante quanto coloração, elas não queriam ter nada disso, mas elas queriam ter um cabelo liso. Elas ficavam mandando mensagem pra mim, perguntando se podia fazer isso, porque elas estavam recebendo muito julgamento, muito hate de familiares, do pessoal da internet. E aí, a partir desse momento, foi quando eu comecei a fazer mais escova no meu cabelo e comecei a aparecer com o meu cabelo mais liso aqui no canal. Tanto é que eu acho que o penúltimo vídeo que eu lancei, eu estava com o cabelo escovado e pranchado. Porque essa foi a minha maneira de dar apoio para essas meninas. E eu confesso que quando eu pranchei, né, quando eu escovei e pranchei o meu cabelo nas 2 primeiras vezes, eu detestei, porque eu já tava desacostumada com o cabelo liso. Por quê, gente? Nesse processo meu de transição, eu resolvi deixar o meu cabelo assim, mais natural possível, sabe? Sem ficar usando 1001 produtos pra finalizar, sem ficar fazendo muitas coisas. Então é que se vocês perceberem as minhas falas, vocês vão ver que eu sempre falei, eu fui deixando a vida me levar, porque realmente é isso. Eu fui desapegando de muitas crenças que eu tinha, até crenças que foram colocadas em mim quando eu fazia o curso de cabeleireira. Então eu comecei a largar a mão, sabe? Tanto é que, ó, eu tô com o meu cabelo aqui, como vocês podem ver, que nem eu falei. Eu dormi com ele molhado, ele acordou assim, e eu tô aqui com vocês, entendeu? Por quê? Eu fui tirando essa crença que eu tinha que ficar sempre com o cabelo perfeito, com aquele cabelo que vocês olham e falam assim, nossa, que cabelo bonito, quero ficar com o cabelo assim, sabe? Então eu comecei a largar a mão para mostrar a realidade para as meninas. Quem me acompanha lá no Instagram sabe como é que eu apareço lá, porque é a minha realidade e eu queria transmitir isso para vocês. Então o que acontece, gente? Eu tô começando a aparecer assim no canal, não é por desleixo. Não, é porque simplesmente eu quero mostrar que a naturalidade, ela vale sim a pena, entende? Que eu digo assim, você se aceitar em vários contextos. Até que eu tô abrindo mão de fazer escova, né? Por conta disso, porque às vezes eu recebo mensagem de meninas falando assim, Priscila, eu não gosto de finalizar o cabelo, eu não quero ficar fazendo também escova e chapinha. Tem problema de eu ficar com meu cabelo simplesmente natural? Não tem, olha eu aqui. Não tem problema algum, sabe? E uma coisa que eu gostei muito, né, que eu gosto muito desse meu processo de transição, é que eu sinto que isso me uniu mais a vocês que me assistem, que me acompanham, porque, gente, eu recebo tanto mais mensagens agora, sabe? Principalmente no meu Instagram, eu recebo muito mais por mostrar essa realidade, mostrar eu em um contexto geral, entende? Parece até um pouco de egoísmo, né? Mas é uma realidade, porque eu tô mostrando que você assumir isso em você, aquilo que é natural, tá ótimo. E também se você não quer ficar com o cabelo natural, por exemplo, quer continuar alisando, tá ótimo também, sabe? Algumas meninas começaram a iniciar a transição por causa de mim também, que elas foram indo no embalo dessa questão da minha transição. Algumas mandam mensagem falando, Priscila, não consegui. E eu falei, tá tudo bem, porque realmente tá tudo bem. Todo esse meu processo de 1 ano de transição me abriu o olho pra várias coisas, sabe? Me abriu o olho pra eu me aceitar mais, me abriu o olho assim pra... eu não preciso estar sempre perfeita, sabe? Eu não preciso estar sempre assim, uma princesinha maravilhosa.
eu não necessito. E eu sinto que esse processo, que eu falei, me uniu muito mais a vocês, porque eu comecei a perceber que quanto mais natural eu apareço aqui, mais vocês se identificam. E quanto mais eu compartilho as coisas aqui com vocês, mais vocês se identificam também. Isso pra mim foi muito gratificante. E eu sinto que se eu tivesse usando o Enê ainda, eu não teria tanta essa aproximação que eu tô tendo com vocês agora. É claro que assim, gente, eu não vou mentir aqui, não vou ser hipócrita e falar assim, eu não sinto falta de usar Enê, porque eu estaria mentindo, entendeu? Eu sinto sim falta de usar o Enê, sinto muita falta às vezes, só que, cara, eu não me vejo mais usando o Enê, eu não me vejo mais usando nenhuma espécie de quimicalizadora, sabe? Eu não me sinto mais, assim, nesse pique. Porque, assim, apesar do Enê realmente dar um resultado muito bonito no cabelo, convenhamos, gente, o Enê, ele fica mais bonito que progressivo Botox, vai, vamos falar a realidade, ele fica muito mais bonito. O cabelo fica da hora. Só que é muito trabalhoso, sabe? Hoje em dia eu vejo como era trabalhoso, porque eu tinha sempre que estar com a raiz retocada, ou senão eu tinha que deixar a raiz crescer pra vir fazer a aplicação mostrando pra vocês. Eu tinha que ficar comprando, tendo um gasto enorme com o Enê, porque se você for parar para analisar o tanto que você gasta com o Enê, você também pagaria uma progressiva até. Tomou água? Tirando também que eu tinha um cuidado extremo com o meu cabelo por medo de dar quebra, por medo de queda, entende? Eu não sinto falta disso, sabe? Apesar do Enê dar um resultado bonito, eu não sinto mais falta dessa correria, porque principalmente eu que trabalho com a internet, eu sempre tinha que estar assim meio que impecável, sabe? Principalmente trazendo o conteúdo de Enê, eu tinha que estar impecável, porque senão vinha gente enchendo o meu saco. Então, agora eu não sinto mais falta disso, sabe? Eu sinto uma liberdade impressionante. E eu fico muito feliz das meninas que estão na transição, das meninas que finalizaram e até mesmo das meninas que estão usando o Enê. Eu fico muito feliz porque é aquilo, sabe, gente? Eu sinto que agora a gente está mais interligadas, entende? Então é isso, gente. Eu quis compartilhar com vocês. Acho que o vídeo ficou grande, provavelmente. Mas eu quis compartilhar aqui com vocês todo esse meu contexto desse processo de um ano, o que aconteceu comigo, do que eu tô achando agora, sabe? Eu espero do fundo do meu coração que vocês entendam. E se você estiver em transição ou não, deixa aí, gente, um comentário falando aí da sua transição, ou porque você decidiu voltar pra química, ou porque você ainda continua usando a química, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com quem você quiser, deixe seu like, me siga nas redes sociais e assista as propagandas até o final. Beijo de luz, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.